Boa noite a todos, certo? Meu nome é Nairê de Souza, sou aluno do curso de Ciências Biológicas da UES Polo Beberibe, né? Bom, quero agradecer a todos aí, né, que se esmeraram aí nesse período lá na escola Padre Matéia, né? E essa oficina, ela visa ajudar, né, essas pessoas que estão se empenhando para fazer o Enem. A ideia dessa oficina é colocar tópicos, né, que possa ajudar na organização, na formação, né, e, no objetivo que é a tão sonhada vaga, né, a tão sonhada vaga da universidade. Enfim, essa oficina eu vou fazer de tudo aqui, gente, para que ela seja né, toda né, na aula no tempo. Mas se não der, eu vou dividir, né, ela em tópicos aqui para a gente poder passar, né? Enfim, eu vou começar a aula aqui de uma forma geral, né? E espero que isso de uma certa forma colabore a todos aí, né? E também seguindo sugestões da professora Camila, né, a gente desenhou essa aula de forma que ela favorecesse todos aqueles que, em virtude dessa pandemia, né, sofreram esses problemas, né? Tá. Então a gente vai começar essa aula como? Eu vou passar aqui os slides e a gente vai acertando aqui, tá bom? Bom, como começar a estudar? Bom, a realidade de muitos estudantes é não saber por onde começar, né? E na vivência de prova, né? Todos aqui que, no caso eu estou terminando, né, meu estágio, eu passei por isso, já passei por muitas outras provas, então como começar? É o que é mais difícil, né? Mas eu quero dizer para vocês que o começar, ele obedece a elementos básicos, né? Quais são esses elementos básicos para eu começar a estudar? A primeira coisa que eu tenho que me atentar, certo? É eu estar pronto para aquilo ali. Como é que eu devo estar pronto? Eu ter vontade de querer aquilo, querer aquela vaga, sonhar com aquela possibilidade de melhorar minha vida. Então eu preciso querer, né? E o estímulo a querer, né, é que faz com que eu dê o primeiro passo, como está aqui, né? E quais são os fatores que influenciam essa vontade de querer? São dois, né? São os fatores motivacionais, aqui, e os fatores estruturais. São esses fatores que colaboram para que o aluno ele vá ter êxito e é um indicador que ele vai ter sucesso. Porque se ele está motivado, né, ele vai procurar se reestruturar para chegar lá. Mas eu sempre digo que toda essa motivação, ela se baseia em três siglas que eu chamo de VPO. Né? Professor, o que é VPO? VPO por quê? VPO são os pilares, certo? Na construção do seu sonho, tá? Então, como eu estava falando aqui, né? O que é o VPO? VPO é a vontade, gente. Gente, a vontade, ela é a mola mestra. É o que move o ser humano a conseguir alguma coisa, certo? Então a vontade é o que faz com que o indivíduo supere as dificuldades, as lutas, né? Supere o cansaço, supere os obstáculos. Por isso que eu coloquei aqui que a vontade é a mola mestra, certo? Para se conseguir chegar ao
sonho, ao objetivo. Então eu preciso de vontade. Segunda coisa que se agrega à vontade é o planejamento. O indivíduo que planeja, ele tem a capacidade de orquestrar várias coisas ao mesmo tempo, né? Ele consegue dividir todo um projeto para atingir um objetivo, né? Então, esse planejamento ele é envolvido de várias formas, né? Quais são essas formas? É você pegar aquele problema que eu tenho, como eu vou resolvê-lo, como é que eu vou conseguir superar meus problemas financeiros de não conseguir pagar um curso, de não conseguir isso ou aquilo. Então, o planejar, ele gera, gente, as diretrizes, né, para que o aluno consiga, no meio do caminho, superar, né, essas dificuldades, tá? E outra mola mestra que eu chamo aqui é a organização. Gente, sem organização não tem como eu conseguir. Eu preciso de organização para eu atingir meu objetivo, né? Então, para eu chegar a algum lugar, eu preciso que dentro das minhas circunstâncias eu tenho que ter uma organização de tudo. Eu me organizando, eu conseguindo juntar tudo e ter aquela organização, eu vou fundamentar as outras coisas. Porque eu tendo a vontade, certo? Aí, mais o planejamento, né? E mais algo que faça organizar isso tudo, junta, como eu sempre chamo e falo para os meus colegas e para as pessoas que às vezes eu estou mais perto, de trinômio do sucesso. O trinômio do sucesso é isso, gente. É vontade, planejamento e organização, tá? Então, eu quero que você sempre lembre dessas três siglas. Tudo isso aí é fundamental, tá bom? E dentro dessa questão toda, né, começa a fase mais importante, que é o processo de estudo. O que é o processo de estudo? Certo? É como eu vou delimitar a minha área, né, de atuação. Cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar o pontapé inicial? Então, o processo de estudo eu dividi em três partes, né, que é a fase inicial, certo? Fase inicial, vou marcar aqui para ninguém esquecer, ó. Fase inicial, tá? A fase intermediária, tá? Fase intermediária, aqui para todo mundo ver. E a fase final, tá? A fase inicial, a fase intermediária, a fase final. Essas três divisões é que vão, como a gente falou no slide anterior, é o que vai favorecer, vai organizar o processo de estudo, tá? Então, outra coisa que eu tenho que levar em consideração aqui dentro do processo de estudo é meu estado físico, onde eu posso dividir o estado físico em estado de lazer, certo? Estado de alerta, né? E o estado de rigidez. Estado de lazer é como eu tenho que colocar dentro do meu processo de estudo momentos que eu tenho de lazer, de higiene mental. E o que é o estado de alerta? O estado de alerta é o estado de efetivamente trabalho, onde eu vou estar estudando, onde eu tenho que estar focado, onde eu tenho que estar junto com as matérias, acompanhando o processo, as metas. Então, para isso, eu tenho que estar num estado ativo, o estado de alerta, tá?
E estado de rigidez. Professor, o que é o estado de rigidez? Estado de rigidez é o estado de preparo físico. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar fisicamente bem. Para isso, eu tenho que manter uma atividade salutar, né? Uma atividade física, um pedalar, né? Que além de fazer uma higiene mental, faz uma higiene física. E todo mundo sabe que quem tem uma atividade física frequente se mantém mais, como é que se diz? Forte para superar as questões de cansaço, de superação de horas estudando. Então tem que ter um preparo físico. Não adianta você sentar numa sala de aula ou num determinado local ou num determinado curso, determinado objetivo. Eu só vou estudar e não tenho um preparo físico para aquilo ali, eu não vou aguentar por muito tempo. Então é primordial que toda pessoa, todo aluno, todo candidato se predispõe a fazer um concurso, principalmente o Enem, tem que ter um estado físico ali bom, viu, gente? Vamos se preocupar com isso, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco, gente, sobre a fase inicial. O que é a fase inicial? A fase inicial é a fase onde o aluno, o candidato, ele vai se deparar com um pontapé, né? Com o trilhar da jornada. A fase inicial, ela é tão importante, eu considero uma das fases mais importantes, né? Que é onde você começa a ter o trabalho para poder realizar todo o processo. Então, a fase inicial, ela se faz de que forma? Como eu vou falar aqui. Letra A. Comece com a escolha de um local adequado a seu estudo. Poxa, cara, eu estudo em qualquer lugar? Não, minha mente ela é acostumada a ter um ambiente. A gente tem que ter um local separado, um local que eu possa vislumbrar ali a contemplação do estudo, dos livros, do ambiente, porque no momento que você entra naquele local ele passa a ser seu, passa a você ter, certo? Uma harmonia com aquilo ali. Então, a primeira coisa tem que escolher um local adequado. Pô, eu vou estudar numa serralheria? Não vai conseguir, né? Não vou dizer que você não consegue, porque tem pessoas que realmente se superam. Mas você está num local onde você tenha, certo? Uma harmonia da situação, onde você possa ter o controle da situação, é muito bom, né? E um ambiente separado é de extrema importância, entendeu? E ele, como está escrito aqui, esse ambiente ele favorece uma mentalidade positiva ao estudo. Gente, é muito importante a gente ter um local para estudar. Vamos lá para outra coisa que é fundamental. Eu separar o material que eu preciso, certo? Eu separo esse material, vejo lá, faço aquela catalogação, olha o que eu tenho, vai servir? Não vai servir? O que não for servir, você tira. O que for servir, você guarda. Como é que eu sei o que vai ou não vai servir? Eu tenho que pegar um edital, certo? Edital do ano anterior, onde eu vou olhar aquela lista e perceber que aquele material vai ser de extrema importância para mim, tá? Ele vai estar lá descrito, né, dentro do edital que vai cair, né? A gente sabe que o Enem ele é uma prova de extrema complexidade, porque ele envolve assuntos mistos, né? E se você não conseguir separar isso, olhando pelo edital por matéria, já vai ficar muito complicado e já entra, né, em conflito aquela primeira parte lá do VOP, né? Que é do VPO, né? Que é vontade, planejamento e organização. Você já está se desorganizando, então a gente não pode perder esse foco, tá bom? Então, sem pegar o edital do ano anterior, olha lá a listinha do material, das cadeiras que vão cair, pega o seu material, vê o que está lá, opa, que está aqui é bom, show! Então eu vou separar, certo, gente? É primordial que você lê todo o edital, né? Para que você tenha noção do que você vai enfrentar, as matérias, né? E o que vai lhe servir. Como eu falei, não prestou,
joga fora, ou guarda, ou dá, não sei, tá bom? E outra coisa que a gente tem que fazer na fase inicial de extrema importância, cronograma de estudo. A gente tem que ter um cronogramazinho de estudo para dar um norte, né, para o aluno, para o candidato, para que ele possa, né, atingir aquele objetivo. Qual é o objetivo, professor? O objetivo é você chegar lá na sua vaga, é chegar naquela vaga da universidade, é você chegar e dizer para o papai, consegui, mãe, consegui, passei. Então, a gente tem que ter uma organização, como falar na primeira parte. Então, para isso, eu começo a ter um cronogramazinho que eu posso, e a gente vai falar aqui sobre isso, tá? Um cronograma de estudo, tá bom? Onde o estudante tem que viabilizar o seu estudo com um quadro mensal de controles e metas e um quadro semanal de controle de estudos por matérias ou cadeiras, né? Aí vai depender de você escolher isso, tá? E fazer essa separação, tá bom? E vamos para uma coisa que é muito importante também. Todas as coisas são importantes, né? Mas a gente tem que se atentar a vários pontos. É a escolha de sites ou aplicativos que agreguem conhecimento, né, ao projeto de estudo. A gente tem que entender que existe sites, existe, né, os aplicativos, existe os cursinhos também, né, e eles têm papéis distintos, tá, gente? Nesse processo de escolha, nesse processo da prova, tá bom? A gente vai comentar aqui também, tá? E como eu falei, a gente vai passar e vai tentar ver isso aí sobre os sites e os aplicativos, né? Mas eu não vou deixar de comentar o que está aqui, né? A escolha das ferramentas adequadas contribui para o sucesso na aprovação, gente. Nessa fase, o conhecimento ajuda na hora de escolher e estudar, né? Entre contratar um preparatório, entre adicionar um aplicativo, tudo isso depende, né, de como eu tenho que entender como funciona e da minha escolha, tá bom? Vamos lá, vamos passar aqui. Cronograma. Gente, o cronograma, ele tem toda uma conjuntura, né? Ele obedece essas regras aqui. Segunda, o que eu vou fazer? Terça, o que eu vou fazer, né? Então, a gente tem que se atentar a isso aí, tá? Aqui. Como eu estava falando para vocês, né? A questão do cronograma, né? Ó, gente, no cronograma, na montagem do cronograma, a gente tem que observar o cronograma que não está muito bom, mas aqui dá para vocês explorarem. Vocês podem ver que aqui tem, o aluno achou por bem dividir história, geografia, mas é uma coisa que eu quero comentar, que é isso aqui, ó. Lembra que eu falei lá da rigidez física? Ó, esse aqui já está se atentando, está botando isso aqui para poder ele conseguir harmonizar essas atividades dele, né, de estudo com a questão de física, né, de fazer aquela higiene mental, né? Como também aqui, se vocês olharem aqui, ó, o que ele fez? Ele botou o momento livre, que pode ser o que esse momento livre? Pode ser um estado de lazer, onde ele vai desopilar a mente, vai passear, vai ficar um pouco com a família. E claro que ele não vai também ficar esse tempo todo parado, não. Por isso que o cronograma ele obedece regras bem rígidas quanto a isso, tá bom? E aqui é o cronograma anual, né? O que é o cronograma anual? O cronograma anual, gente, ele serve para você fazer um acompanhamento, né? Um acompanhamento das metas, né? Então, vocês vão ver que no decorrer do tempo você vai começar a estudar, né? Aqui, vou botar aqui em janeiro, vai estudar aqui, certo? E aqui eu tenho que ter uma meta para o outro mês, certo? Para ser cumprida. Uma metazinha para eu manter o estudo aí positivo, metas, né?
Então, o estudo de cronograma ele serve para isso, para o estudante ele cumprir as metas pré-estabelecidas, tá bom? A gente vai dar uma passada também nisso aí posteriormente, tá? Para a gente poder entender direitinho aqui como é que se faz isso, né? Vamos passar aqui. E também outra coisa, já antes de passar, o cronograma anual ele serve para você passar por todas as matérias, né? A gente chama de efeito onda, né? É quando você vai passando português, matemática, física, tal, 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 e vai passando a matéria, depois volta para português de novo, chamado efeito onda, tá? Isso significa que eu estou tendo, né, a harmonização das matérias, tá? Sempre lembrando que dentro desse processo anual é onde eu tenho que me preocupar em fazer os pontos de revisão, tá bom? A gente vai passar também mais à frente, tá? E aqui, né, eu vou deixar para falar um pouquinho depois, né? Eu vou encerrar essa aula aqui agora, tá? Essa primeira fase da aula. Na próxima aula a gente vai abordar um pouco mais sobre a questão dos cursinhos e aplicativos, tá? Para a aula não ficar tão extensa e todo mundo possa vislumbrar ponto a ponto o que a gente pode desenvolver aqui, tá bom? Eu agradeço a cooperação de todos, espero todo mundo aí na próxima aula aí, tá? A aula sobre cursinhos, aplicativos e a fase final, né? Que é a fase intermediária e a fase final, tá bom? Valeu e um forte abraço.